Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça e paz de Cristo ao seu coração. Eu sou o Marcos. Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo de estudo bíblico aqui no canal do Peregrino. Neste vídeo nós daremos continuidade aos estudos do livro de Deuteronômio, dentro desse nosso projeto de estudarmos aqui os livros do Pentateuco, e falaremos aqui do capítulo 12. Muito bom que você está aqui comigo. Você que está chegando agora, não conhece ainda o canal do Peregrino, faço aqui um convite para você, para que você junte-se a nós, faça aqui a tua inscrição, venha somar conosco, vamos estudar e crescermos juntos. Na descrição aqui do vídeo você também vai encontrar o endereço para seguir o Peregrino nas demais mídias sociais, tem aí endereço de todas elas, Facebook, Instagram, Twitter, de um canal no Telegram e a novidade aqui do Peregrino, que são os podcasts, mensagens, ótimas para você utilizar ela como devocional logo de manhã, e estão disponíveis em 4 plataformas de podcast, na Anchor, na Spotify, na Google Podcast e na Apple Podcast. Eu vou deixar o endereço de todas essas aí para você aqui embaixo, ok? Antes de iniciarmos aqui o nosso estudo bíblico, garrafa de água na mão aqui, pronto para refrescar a garganta se precisar, mas vamos fazer aqui uma oração. Quero te convidar a orar comigo para que Deus nos acompanhe e nos abençoe nesse momento. Querido Deus, nosso Pai, é no nome do Teu Filho que mais uma vez estamos aqui, ó Deus, diante da Tua presença, para dedicarmos um tempo ao estudo da Tua Palavra. Te peço, Senhor, a Tua unção, a Tua guia, a Tua direção, sabedoria para que nós possamos compreender os mistérios das Sagradas Escrituras. E fale conosco, Senhor, através da Tua santa e bendita palavra. Entrego nas Tuas mãos a minha vida e a vida da pessoa que está do outro lado aqui participando desse tempo de estudo, Senhor. Tu conheces todas as nossas aflições, angústias, nossas necessidades, e nós repousamos e descansamos entregando tudo em Tuas mãos. Em nome de Jesus eu oro e agradeço por tudo. Amém. Ok? Pois bem, enquanto você se prepara aí, pegando aí a tua Bíblia, abrindo em Deuteronômios capítulo 12, eu quero já antecipar aqui dizendo para você que este capítulo, eu sempre gosto de apresentar aqui de acordo com algumas versões bíblicas que eu utilizo aqui para preparar o estudo bíblico. Na versão da Nova Almeida atualizada, o título dele é O Lugar do Culto Verdadeiro. Na Bíblia Thompson, que utiliza a Almeida edição contemporânea, ele já tem o título de As Leis acerca do Culto, bem parecido. E na NVT já foge um pouquinho aí desse título. Na verdade, a NVT ela vai trazer um título que vai definir não só o capítulo 12, como do capítulo 12 ao capítulo 26, verso 15, que seriam as estipulações específicas da aliança. Falando aqui da NVT, é interessante comentarmos que eu disse, quando nós iniciamos os estudos do capítulo 5, que do capítulo 5 ao capítulo 11, Moisés estabeleceu ali os princípios da aliança. E de agora em diante, a partir aqui do capítulo 12 até o 26, verso 15, Moisés vai estar então trazendo a aplicação da aliança para os termos cotidianos do povo de Israel daquela época. Veremos aqui que nessa nova parte que nós vamos iniciar aqui em alguns momentos, nós teremos então, em algumas situações, a expansão dos 10 mandamentos, abrangendo aí questões bastante particulares que de forma inevitável surgem devido à complexidade dos relacionamentos humanos. Amém? Bom, vamos então aqui ao texto bíblico. Eu vou estar utilizando o texto da versão NVT e você utiliza aí a tua Bíblia. Certamente nós vamos se entender aqui, não tem problema nenhum, ok? Versículo 1, então, o texto bíblico diz o seguinte: estes são os decretos e estatutos que vocês devem ter o cuidado de cumprir todos os dias em que viverem na terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes dá para tomarem posse. Lembrando, decretos e estatutos, conjunto de leis ou os termos da aliança, que na verdade é a espinha dorsal aqui do livro de Deuteronômio.
né? Moisés disse aqui, cuidados de cumprir todos os dias, é importante frisar, ou seja, não restrito a apenas alguns dias da semana, algum período, algum momento, não, mas todos os dias os mandamentos, os estatutos do Senhor deveriam ser observados, seguidos e cumpridos. E Deus, né, aqui nos fala que Deus deu aos seus antepassados para que vocês tomem posse. Então vemos aqui mais uma vez a confirmação, né, a ratificação das promessas de Deus feitas aos patriarcas do povo de Israel, o cumprimento dessa promessa, entregando a eles a terra de Canaã, dando aí para eles a honra e a fidelidade de Deus, né? E que, para que eles sempre ali entendessem que aquilo que estava acontecendo não era por mérito deles, mas por cumprimento das promessas e pela fidelidade de Deus àquilo que ele havia prometido aos patriarcas. Amém? Então, continuando, versículo 2, quando expulsarem as nações que vivem ali, destruam todos os lugares em que elas adoram seus deuses, no alto dos montes, nas colinas e debaixo de toda a árvore verdejante. Uma coisa bem simples para você entender, às vezes você está começando o estudo bíblico agora. Toda vez que na Bíblia você ler aí na sua Bíblia deuses com letra minúscula, é uma referência a qualquer outro Deus que não seja o nosso verdadeiro Deus, ok? Então aqui ele fala dos deuses do povo cananeu, povo que morava naquela região. E aí tem um detalhe bem interessante que o finalzinho do texto traz aqui, debaixo de toda a árvore verdejante, ou seja, os cananeus, eles escolhiam geralmente bosques como lugares para cultos, né? Ou seja, e as vegetações desses bosques, elas eram exuberantes e demonstravam ali a fertilidade daquele lugar. Isso tinha um significado, porque por vezes essas árvores, elas eram utilizadas como forma de postes de madeira fincados no chão, dedicados aí a uma deusa cananeia, que é a deusa mãe Azerá. Nós falamos inclusive sobre ela quando nós estudamos o capítulo 7. Temos um vídeo do capítulo 7 aqui no canal, nessa mesma playlist do livro de Deuteronômio. Então eu te recomendo aí a você depois visitar o capítulo 7, para você entender um pouco mais sobre esses deuses cananeus, ok? Versículo 3, derrubem os altares idólatras e despedacem as colunas sagradas, queimem os postes de Azerá e quebrem as imagens esculpidas, apaguem completamente o nome dos seus deuses. Uau, forte, né? Então aqui nós vemos uma clara ordem de Deus para que os altares e os pontos sagrados dos deuses cananeus fossem totalmente destruídos. E como nós lemos aqui, a destruição ela tinha a finalidade de apagar completamente o nome desses deuses, de maneira que as futuras gerações não saberiam nada mais sobre eles. Será que isso aconteceu? Você que conhece bem a história do povo de Israel já tem a resposta para isso, tá certo? Não vou dar spoiler aqui, porque nós vamos avançar estudando, mas já fica a dica aqui para você que está chegando agora, que não conhece todo o cenário, vai dando uma pesquisada aí para você entender, mas nós vamos falar mais disso lá na frente, ok? Essas ordens de Deus, elas visavam aí praticamente eliminar, presta atenção nisso que é interessante, eliminar o risco do povo cair no pecado da idolatria, adorando aí a outros deuses. Deus conhecia profundamente e conhece profundamente o coração das pessoas, conhecia o coração do povo de Israel, conhece profundamente o nosso coração e ele então determinou, ele dá esse tipo de orientação que fica praticamente evidente que ele estava querendo preservar o povo desse tipo de pecado, o pecado da idolatria. Então eu vejo tudo isso como basicamente uma cláusula de proteção, tá certo? É como que, em outras palavras, Deus estivesse dizendo a eles, olha, façam isso, destruam tudo para que vocês não sejam tentados a pecar contra mim. Hoje, né, vamos assim dizer, trazendo isso para o nosso contexto atual, certamente essa atitude de chegar destruindo
ídolos ou então aquilo que outros povos adoram seria taxado, vamos assim dizer, de intolerância religiosa. E a pergunta que eu quero te fazer é: nós devemos fazer igual aquele povo fez, conforme Deus aqui determinou que Israel fizesse? Pois bem, é uma pergunta bastante interessante, né? Eu vou te passar aqui o meu ponto de vista, a forma que eu entendo, respeito quem pensa diferente, você tem a liberdade, inclusive, de colocar isso aí no seu comentário, aqui nos comentários do vídeo, tá? Mas é importante aqui nós pontuarmos que no Antigo Testamento, ele é sempre uma sombra daquilo que vem no Novo Testamento, na Nova Aliança. Então, Jesus Cristo, ele deixa bem claro, muito transparente, que a origem de todo o mal está dentro de nós. Portanto, é fato que o exterior, ele reflete aquilo que está no nosso interior. Isso significa dizer que nós devemos, sobretudo, guardar o nosso coração e assim evitarmos pecar diante de Deus. Então, para ficar bem claro, resumindo aqui, não é uma estátua, não é um ídolo, ou seja de madeira ou de qualquer outro material, que é a nossa ameaça, mas sim aquilo hoje que está dentro de nós. E quando eu, então, me apego a qualquer coisa, né, que não seja o meu verdadeiro Deus, Cristo Jesus, ou o Espírito Santo, qualquer coisa que eu coloque a Trindade subsequente, eu estou idolatrando algo e colocando isso na frente de Deus. Portanto, eu estou, de certa forma, pecando, cometendo o pecado da idolatria. Agora, quando eu dou a isso, então, né, um significado maior, sem sombra de dúvida, isso é o que entristece o coração de Deus e que nós pecamos contra Ele. Amém? Espero que isso tenha ficado bem claro para você. O problema hoje não está simplesmente em você olhar ou ver ali, ter ali um ídolo ou coisa parecida, é você adorar. É aquilo que está dentro de você, tá certo? Então isso é importante você refletir e pensar sobre isso. Não adorem, né? E aí comecem aí o verso 4. Não adorem o Senhor, seu Deus, de forma como esses pagãos adoram os seus deuses, né? Moisés está dizendo para eles. Em vez disso, busquem o Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher dentre todas as tribos para habitar e estabelecer o seu nome. O nome do Senhor representa o próprio Senhor. Deus vivia entre o seu povo num lugar que ele designou para a sua presença, recebeu ali o seu nome. Ali vocês, então, verso 6, apresentarão os holocaustos, os sacrifícios, entregarão os dízimos, as ofertas sagradas, as ofertas para cumprir votos, as ofertas voluntárias e as ofertas da primeira cria de gado e dos rebanhos. Ou seja, todas essas ofertas que eu acabei de ler aqui para você, elas são expressões de gratidão, de comunhão e de lealdade ao Senhor. E nas relações de aliança daquela época, era sempre assim que acontecia. O vassalo oferecia tributos ao grande rei, como um sinal de submissão e como uma promessa de dependência. Ou seja, Deus é tão zeloso e tão cuidadoso na hora de estabelecer aliança com o povo de Israel que ele mantém os termos, as características do que era um padrão, um modelo comum naquela época. Isso, então, não era nenhuma novidade para o povo de Israel e nem tampouco alguma imposição injusta. Era uma prática comum naquele povo, daquela região, naquela época em que eles viviam. Item 7, né, verso 7. Ali vocês e seus familiares comerão na presença do Senhor, seu Deus, e se alegrarão com tudo que realizaram, porque o Senhor, seu Deus, os abençoou. E vocês, então, mudarão sua forma de adorar. Hoje, cada um faz o bem que entende. E aí, pois ainda não chegaram ao lugar de descanso. Que lugar de descanso é esse? Vamos lá. A terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança. Ou seja, né? Cada um faz conforme entende, né? Então, entende-se aí que até o Êxodo, os israelitas provavelmente adoravam de muitos santuários lá no Egito, era bem espalhado, né? Com a construção do tabernáculo que Deus mandou fazer, o culto então foi centralizado e assim
permaneceu até a edificação do templo. E no futuro, a comunidade teria que se reunir em ocasiões indicadas por Deus para adorar ao Senhor coletivamente no santuário central. E ainda que a adoração fosse local por indivíduos, famílias e até mesmo aldeias, continuasse a existir, mas teriam ali festas e eventos que deveriam ser centralizados no tabernáculo. Então nós temos um vídeo na playlist chamada Discipulado Cristão, aonde nós falamos sobre as festas do Antigo Testamento. E lá nós citamos cada uma delas e um pouco como que elas funcionavam de forma um pouco mais detalhada. Eu vou deixar um card para você aqui, para você poder ir direto a esse vídeo, caso você queira, senão você continua aqui e você depois então vai na playlist chamada Discipulado Cristão, aqui no perfil do Peregrino, e lá você vai encontrar um vídeo falando sobre as festas do Antigo Testamento, ok? Versículo 10, então, continuando. Em breve, porém, vocês atravessarão o Rio Jordão e se estabelecerão na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Quando ele lhes der descanso de todos os inimigos à sua volta e vocês estiverem vivendo em segurança na terra, levem ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para a habitação do seu nome, tudo que ele lhes ordena. Os holocaustos, os sacrifícios, os dízimos, as ofertas sagradas e as ofertas para cumprir votos que fizeram ao Senhor. Depois nós sabemos aí que Deus escolheu um monte lá em Jerusalém para poder colocar lá o tabernáculo e depois a questão do templo que foi construído naquele lugar, tá certo? Bom, alegrem-se ali na presença do Senhor, seu Deus, com seus filhos e filhas e com seus servos e servas. Lembrem-se de incluir os levitas que vivem em suas cidades, pois eles não receberão porção alguma da terra como herança entre vocês. Então, livro de Números, nós vemos lá que os levitas, os descendentes de Levi, um dos filhos de Jacó, foram separados aí por Deus para servir ao Senhor em período integral a vida religiosa. Então, eles que cuidavam ali de toda a parte religiosa de Israel. A tarefa principal dos levitas era de ajudar os sacerdotes em suas diversas responsabilidades. E como os sacerdotes e levitas não poderiam se envolver aí em atividades seculares, eles dependiam, de certa forma, da generosidade de outras tribos de Israel para poder aí obter a sua subsistência. Versículo 13, continuando, então, tenham o cuidado de não sacrificar seus holocaustos onde bem entenderem, mas apresentem-nos apenas no lugar que o Senhor escolher no território de uma das tribos. Ali vocês oferecerão seus holocaustos e farão tudo conforme lhes ordenei. Ou seja, fica definido então que o local de holocausto deveria ser o local onde Deus iria definir para se colocar o tabernáculo e lá ser concentrado as ofertas ao Senhor. Contudo, vocês poderão abater animais e comer a carne em qualquer cidade sempre que desejarem. Então assim, fica limitado as ofertas sacrificiais ao templo, ao tabernáculo, mas logicamente vocês podem matar outros animais para comer aonde vocês estiverem, tá certo? Comam à vontade os animais com os quais o Senhor, seu Deus, os abençoar. E qualquer pessoa poderá comê-lo, esteja ela cerimonialmente pura ou impura, assim como qualquer um pode comer a carne da gazela ou do veado, tá? Então, abater animais sempre que desejarem, como eu disse, essa instrução refere aí aos animais para alimento e não aqueles dos sacrifícios ritualísticos, tá? E quando o texto fala cerimonialmente impuro ou cerimonialmente puro, o abate de animais para alimento poderia ocorrer sem que o abatedor passasse pelos rituais de purificação necessário no abate de um animal para sacrifício, ok? Verso 16, não comam, porém, aí tem uma restrição interessante aqui, um debate muito legal. O sangue, derrame-no no chão como se fosse água. Bom, a proibição de se consumir sangue, ela valia aí tanto para animais sacrificiais, como para aqueles que fossem abatidos para se comer a carne dele. Uma vez aí que o sangue representava a vida. E ele, então, era considerado, por isso, sagrado e deveria ser somente dedicado a Deus.
Agora, um detalhe muito interessante é que esse princípio da proibição de se tomar ou beber ou comer o sangue, ela é inerente à criação, vem antes da lei. Você pode ver isso em Gênesis capítulo 4, no versos 10 e 11, ou então Gênesis 9, versos 4 e 6. Na lei, Deus ele vai confirmar essa proibição. Nós vimos isso lá em Levítico, quando estudamos Levíticos, capítulo 17, versos 10 e 14. Levíticos 19, verso 26 repete, e aqui Deuteronômio. E vamos ver que vai repetir de novo esse tema em Deuteronômio 15, verso 23. Então, essa questão do sangue, ela se manteve ali durante o povo de Israel, inclusive após a vinda de Jesus, a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo. E se manteve essa orientação, inclusive no Concílio de Jerusalém, e nós podemos ver isso no livro de Atos, capítulo 15, que considerou necessário incluir a proibição do sangue nas instruções dadas aos irmãos gentios, que somos nós. Então você vai ver isso lá em Atos 15, 29. Pois bem, há quem pense diferente. Como eu digo, interpretações, entendimentos, há quem entenda que isso esteja ligado a uma lei levita, a um período daquela época, e que, no entanto, hoje o cristão pode comer coisas com sangue, tomar sangue, que não há problema nenhum. Há quem entenda assim. Eu, particularmente, entendo que não. Essa é minha opinião pessoal, tá certo? Você aí tem que firmar a sua. É por isso que eu gosto muito do capítulo 14 do livro de Romanos para essas questões em que há interpretações diferentes. Lá em Romanos 14, Paulo fala sobre a tolerância aos fracos na fé. De repente, nesse ponto, eu sou fraco na fé. E se for, orem por mim para que Deus me fortaleça. Esse capítulo 14 de Romanos, ele é todo muito bom, Mas eu gostaria que você desse um foco entre os versos 19 e 23. E aí você vai firmar a sua posição em cima desse tema com base na sua fé, porque isso é o mais importante, tá certo? Então, seguindo adiante aqui, verso 17, vamos continuar aqui. Não comam em suas cidades o dízimo dos cereais, do vinho novo, do azeite, nem a oferta da primeira cria do gado e do rebanho, nem ofertas algumas para cumprir votos, nem as ofertas voluntárias e nem as ofertas sagradas. Aí tem aqui a restrição, essas não podem ser comidas em qualquer lugar. Existe um lugar certo, e qual é o lugar? Comam essas ofertas na presença do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher, ou seja, deveria então ser feito somente no tabernáculo, no lugar onde Deus definiu e depois foi construído o templo, tá? Comam com seus filhos e filhas, com os seus servos e servas e com os levitas que vivem em suas cidades. Alegrem-se na presença do Senhor, seu Deus, em tudo o que fizerem. Então o lugar era o santuário central, inicialmente aí, como eu disse, o tabernáculo, e depois ficou o templo. E versículo 19, tenham muito cuidado para não deixar de fora os levitas enquanto vocês viverem em sua terra. Moisés já tinha falado através do intermédio da revelação de Deus anteriormente, aqui ele repete de novo, cuidem dos levitas na terra onde vocês vão estar. Por quê? Verso 20, quando o Senhor, seu Deus, expandir seu território, como lhes prometeu, e vocês desejarem comer carne, poderão comer carne à vontade. Versículo 21, então, se o lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para estabelecer seu nome ficar distante de onde vocês moram, vocês poderão abater qualquer um dos animais que o Senhor lhe deu, como o gado dos rebanhos, as ovelhas, e comer a carne em suas cidades, conforme lhes ordenei. Ou seja, quando a gente olha para o reinado de Davi e Salomão, a gente vê que o reino de Israel se expandiu. E aqui o que Moisés está querendo dizer? Olha, o reino vai crescer, vocês poderão ficar distante de onde vai estar o tabernáculo e depois o templo. Não precisa ir lá para poder matar o animal para comer. Vocês podem fazer isso na cidade de vocês, respeitando aquilo que Deus determinou como os mandamentos, tá certo? E ele fala, qualquer pessoa poderá comê-lo, esteja ela cerimonialmente pura ou impura, assim como qualquer um pode comer a carne da gazela ou do veado.
Mas aí vem a restrição, né? Reforçando, reiterando a questão do sangue. Mas nunca comam o sangue, pois o sangue é a própria vida. E vocês não podem comer carne com o sangue que lhe dá vida. Ou seja, o sangue é a própria vida. Essa é uma figura de linguagem aonde o meio, o sangue, é equiparado ao efeito, que é a vida. Uma vez então que a vida é sagrada, a sua substância, o sangue, também é. Ok? Bom, continuando. Verso 24. Não comam o sangue, derramem-no no chão como se fosse água. Não comam o sangue para que tudo vá bem com vocês e com seus filhos, pois farão o que é certo aos olhos do Senhor. Levem ao lugar que o Senhor escolher as ofertas sagradas e as ofertas apresentadas para cumprir um voto. Ou seja, nesse caso aqui já é ofertas oferecidas ao Senhor, então deveria ser levado até o tabernáculo ou até o templo. Apresentem a carne e o sangue dos holocaustos no altar do Senhor, seu Deus, e o sangue dos outros sacrifícios será derramado no altar do Senhor, mas vocês poderão comer a carne. Então, lembrando, né, com exceção aí da carne sacrificada nos holocaustos, que deveriam ser entregues ao Senhor e consumidas totalmente no fogo, como a gente pode ver lá em Levíticos capítulo 1, a gente falou já sobre isso, como eu disse, tem um vídeo falando sobre isso, mas as demais poderiam ser comido a carne, apenas o sangue era oferecido ao Senhor em sacrifício aí. Bom, pois bem, 28. Tenham o cuidado de obedecer a todas as instruções que eu lhes dou, para que tudo vá bem com vocês e com seus descendentes, pois farão o que é bom e certo aos olhos do Senhor, seu Deus. Quando o Senhor, seu Deus, for adiante de vocês e destruir as nações e vocês as expulsarem e se estabelecerem na terra delas, seus deuses, tá? Lembrando deles, então, deverão ser o quê? Destruídos. Não fiquem curiosos a respeito dos seus deuses, dos deuses deles. Nem perguntem como essas nações adoram os seus deuses. Não tenham curiosidade de querer saber como que é o culto que eles fazem aos seus deuses. Tá? Queremos seguir seu exemplo, tá certo? Não adorem o Senhor, seu Deus, da forma como outras nações adoram seus deuses, pois elas realizam para eles todo tipo de ato detestável que o Senhor odeia. Chegam até a queimar seus filhos e filhas como sacrifícios a seus deuses. Então Moisés está dizendo, olha, não queiram saber como eles fazem o culto deles, não se preocupe, não tenham esse tipo de curiosidade, façam o sacrifício para o Senhor conforme o Senhor já determinou, apenas destruam tudo, não fiquem com nada. Por quê? Porque eles fazem coisas abomináveis a Deus, como por exemplo, queimar seus próprios filhos e filhas em sacrifícios aos seus deuses. Sacrifícios humanos era, sem sombra de dúvida, uma das práticas abomináveis das religiões daquela época e que Deus detestava isso. E os amonitas, que era um povo que vivia naquela região, por exemplo, eles até acreditavam que o seu Deus, um Deus chamado Moleque, exigia de seus adoradores esse tipo de sacrifício. Então, é até interessante, né? Eu sou carioca de nascença e lá no Rio de Janeiro, nós temos um hábito de chamar os meninos de moleque. Ô moleque, vem cá moleque. E isso é um termo que é perigoso, devemos evitar esse uso desse termo, procurar se policiar. Por quê? Porque o moleque é uma referência a esse deus pagão amonita e que inclusive exigia o sacrifício de crianças em adoração a ele. Então você que é carioca aí, meu conterrâneo, uma recomendação para você, comece a se policiar e procure tirar do seu vocabulário esse termo moleque, parar de chamar as crianças, os meninos de moleque, né? Eu tive a oportunidade de morar em vários lugares do Brasil, você aprende a chamar de outros nomes, que nem por exemplo, Rio Grande do Sul, guri, né? Paraná, piá, né? São Paulo, menino mesmo, né? E aí vai, enfim. Mas tá aí uma dica para você, evite utilizar esse termo, chamar uma criança de moleque, ok? E verso 32, portanto, tenham cuidado de cumprir todas as ordens que eu lhes dou, e não acrescentem e nem tirem coisa alguma. A palavra por si só é completa, ok? A própria Bíblia nos fala que nós não devemos tirar e nem acrescentar
nada, é fazermos exatamente aquilo que está escrito aqui. E uma curiosidade, né, apenas uma curiosidade em relação a esse versículo 32, é que no texto do original, do hebraico, da Bíblia hebraica, esse versículo ele já está no capítulo seguinte. Isso é apenas uma curiosidade, ele já faz parte do capítulo 13, ele é o primeiro versículo do capítulo 13. Mas na nossa divisão bíblica aqui, os autores entenderam que ficaria melhor, dentro da harmonia do texto, ficar no capítulo 12 mesmo, ok? Só curiosidade, nota de rodapé para você, ok? Chegamos assim aqui a mais um final de capítulo, né? Mais um estudo bíblico, e a minha oração é para que você possa ter aprendido alguma coisa com isso, que esse conteúdo possa abençoar a sua vida, te trazendo conhecimento, crescimento espiritual. E claro, quero te agradecer a você que ficou comigo aqui até o final. Espero vê-lo aqui no próximo vídeo de estudo bíblico. Estou fazendo uma adaptação aqui no canal do Peregrino e nós vamos priorizar estudos bíblicos aqui no canal. Então, provavelmente, ainda nesta semana, falaremos do capítulo de número 13, ok? Deus abençoe a sua vida ricamente e, se Deus quiser, até o próximo vídeo aqui no canal do Peregrino.